Bora falar sobre o Clássico Rei, sobre o Brasileirão. O Brasileirão está de volta em grandíssimo estilo, porque domingo, na voz de João Inácio, teremos Clássico Rei. Esqueça tudo. Agora o foco é no Clássico Rei. Em momentos distintos, Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar em 2025. Esse será o quarto confronto entre as equipes. Até aqui, Vozão invicto. São 2 vitórias e 1 empate. Essa invencibilidade não é de hoje. O tricolor não vence o vovô desde 2023. De lá pra cá, já são 8 partidas, com 3 vitórias do Ceará e 5 empates. Nesse recorte, são 2 títulos cearenses pro Alvinegro e o retrospecto incomoda. O Vojvoda, que é um personagem que todos nós admiramos e o torcedor admira, quer que a torcida apoie o grupo de jogadores. Ele precisa desse apoio. As equipes se enfrentam novamente na elite do Brasileirão depois de 2 temporadas. Além da importância na tabela da Série A, Clássico é sempre um campeonato à parte. Para o Fortaleza, é a grande chance de um recomeço na temporada que é ruim até aqui. Vale muito para o lado anímico. E olhando para a tabela da Série A, é a oportunidade de sair do Z4. Para isso, o Leão conta com o apoio da torcida. Por ser mandante, tem a maioria no jogo. Mas es un juego clásico, un juego de 3 puntos muy importante, porque esos 3 puntos valen para la tabela y valen emocionalmente también. Sabemos lo que significa, mas vamos a preparar la partida para llegar bien y hacer una boa partida, porque precisamos hacerla a frente de nossos torcedores também. Do lado do Ceará, nada de recomeço. É a hora da afirmação em 2025. Se fizer valer o retrospecto positivo, o vovô pode voltar à primeira parte da tabela do Brasileirão. O discurso é de muita confiança. Pouco tempo de recuperação e vamos seguir assim, porque a gente sabe como jogar um clássico, né? A gente se adaptou cada vez mais ao clássico e vamos a todo tempo buscar ganhar. É um rival muito importante para o Ceará também ganhar. Então a gente vai também trabalhar bem, como o Léo também fala, é jogo por jogo. Mas eu estou muito confiante que a gente vai pegar um bom resultado e continuar com essa vitória também. Seja lá qual for seu lado nessa história, Clássico Rei sempre vale muito, tanto para a classificação da Série A, quanto para a confiança das equipes e dos torcedores na sequência do ano. Bora falar sobre esse clássico, que é o nosso maior clássico, é a nossa Copa do Mundo, é final de Copa do Mundo sempre. Meio de tabela ali, porque estamos apenas na 12ª rodada, não tem nada de aí, não tem nenhuma... Não importa nada, né, Caio e Renato, né? Exatamente, você é o principal, é o maior jogo do mundo. Me desculpe, o Mundial de Clubes, 4 horas da tarde, que se dane. Vocês ficam ansiosos ainda? Eu fico muito demais. Ansioso, vou mentir não. Semana de clássico é aquela semana que eu fico realmente muito tenso, imaginando os cenários, assim, tentando estudar. Eu acho que é um... Ainda mais esse, Eu sei que a gente tem que falar aqui do que é que Fortaleza e Ceará estão se preparando, não é sobre nós. Mas para nós também é um jogo onde a gente estuda mais, onde tenta entender onde é que cada um pode ser forte, pode ser fraco, onde são os pontos fracos e fortes de cada um. É um jogo realmente muito especial e os times sabem disso. O clássico a gente não precisa ficar dizendo que tem um peso diferente, com certeza. Não, uma vez a gente estava numa transmissão de um clássico e naquela abertura da rádio, eu até mostrei pro José, eu todo arrepiado, e aí eu fiz da minha abertura falando, cara, se você não se arrepia trabalhando com isso, você não merece trabalhar com futebol. Porque é uma bênção que a gente tem de poder estar presente em momentos como esses, que são os choques entre Ceará e Fortaleza e Ceará desse final de semana, já que o mando é do Fortaleza. E tem um componente da importância dentro do campeonato. Série A não existe, é um jogo de meio de tabela. Nenhum dos dois, Fortaleza faz uma campanha muito abaixo do que se esperava, o Ceará está voltando para uma Série A, tem lastro para tratar qualquer jogo como se fosse, eu posso perder ponto aqui porque eu recupero ali, porque ali na frente. Série A não é nossa realidade isso. Série A é no limite, meu amigo. Trazendo um paralelo com o automobilismo, é volta de classificação o tempo todo, não tem o que economizar. Você tem que estar o pé embaixo o tempo todo e tentando sempre fazer jogos intensos e minimizando erros, porque é nesses detalhes
que tudo pode ir para o espaço. E cada qual, dentro da sua realidade, tem um porquê do que pode ter de pressão com um resultado ruim. A gente já falou muito disso ao longo desse período todo sem jogos. O Ceará, por exemplo, quando não apresenta nenhuma contratação até o momento, ele mostra uma confiança no atual elenco, mas a diretoria também assume uma bronca de que se as coisas não caminharem, muita gente vai apontar pela essa falta de contratações. E o Fortaleza traz na sua cola uma campanha de Z4, um time que em nenhum momento na temporada inspirou confiança. Tem, a verdade, o fato de contratações a estrearem, que pode mudar o nível técnico da equipe, mas não tem lastro para ficar esperando mais uma reação. Então, uma derrota para o Fortaleza. E some o que a gente escutou na reportagem do Gustavo. Um histórico recente muito ruim em clássicos. Só ter vencido. Aliás, desde 2023, não é que o Fortaleza não vence o Fortaleza desde 2023. É que contando todos aqueles clássicos de 23, de 24 e desse ano, o Fortaleza só ganhou justamente aquele jogo. O histórico é muito ruim. Então, tem nesse caldeirão que será o clássico, são vários ingredientes. E o resultado pode pesar muito para o futuro dos dois times. Eu posso estar enganado, Caio, mas eu acho que nos últimos 13 jogos é uma vitória do Fortaleza. Eu posso estar enganado, eu estava fazendo esse levantamento. Sei que nos últimos 8 jogos o Fortaleza não ganha do Ceará. Deve ser uma média, José, de 4 a 5 clássicos por ano. Se eu posso estar enganado, o Eldão vai me dar um passo aqui, me ajudar aqui. Em 2024 olhar mais foram 5 jogos para trás. trás. Em 23 o Fortaleza ganha, mas eu acho que são 13 jogos e uma vitória do porque Fortaleza. Em 23 foram 5. Foram 2 pela Copa do Nordeste e 3 pelo Campeonato Cearense. É mais ou menos essa média. Nós estamos em 25, deve ser isso. Deixa eu só... O Eldão vai nos ajudar. Campeão do Fortaleza pra galera também. Tava meio Mundial de Clubes, meio perdido. Fortaleza tá na zona do rebaixamento. Na Série A do Campeonato Brasileiro, só 10 pontos pro Fortaleza. 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. A campanha é terrível do Fortaleza. Campanha de time rebaixado, tá? Pode se recuperar, busca essa recuperação. Tem um jogo que tem esse componente que você pode ser um start para você mudar completamente a sua vida no Campeonato Brasileiro, que é exatamente o Clássico Rei, mas até agora o Fortaleza faz uma temporada muito ruim, o Campeonato Brasileiro segue isso aí. Ceará, ok, não dá para dizer que é um baita campeonato do Ceará, mas é um campeonato digno, justo até agora do Ceará. 15 pontos, são 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, até os números mostram isso, né? 13 gols marcados, 11 sofridos. É uma campanha ali regular, de meio de tabela, tá ali sempre preocupado com a zona do rebaixamento, mas é um time que tá de volta à Série A. Isso. Né? É isso, né, Renato? Esse componente de voltar à Série A e estar nessa posição é excelente para o Ceará, assim. A gente, claro, sempre quer Ceará e Fortaleza acima, nas primeiras posições, o máximo possível. Mas se a gente olhar o contexto, o 12º lugar para o Ceará nesse momento é uma confortável posição. Então, realmente, acho que o jogo, o contexto do jogo, o contexto das campanhas, também induz um pouco a gente a pensar em como vai ser esse clássico. Eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas por isso que eu até escrevi ontem na coluna. Acho que o Ceará é um pouco favorito. Posso explicar depois por que eu acho dentro desse contexto do Clássico Rei de 2025. O Eudes passou aqui, nos últimos 15 jogos, são 3 vitórias do Fortaleza. Assim, estendendo um pouquinho mais. É realmente muito impressionante. Ele está contando provavelmente com jogos de 22 ainda, para você ter uma ideia. Estamos de volta aí com algo que é muito difícil a gente acertar. A gente sempre tenta e quase nunca acerta. Totolec. Não, Totolec é mais fácil acertar no Totolec do que acertar a escalação, por exemplo, do Fortaleza. Do Fortaleza do Ceará não. Não, do Ceará não. O nome de campo é do Fortaleza, né? Isso. Bora começar com o Fortaleza do Voivoda. É mais difícil. Vamos lá, aqui na tela pra gente... Provável, mas muito provável. Se a gente acertar, meu amigo... Tem algumas explicações aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bota na tela da tela. Bota na tela, vai. Bota, comandante Hamilton, João Ricardo, aí na direita tem Brits, por quê? Rapidinho, tá? Senão a gente fica até amanhã. Porque o Fortaleza ultimamente tem feito um esquema mais híbrido mesmo, de sair com a bola com 3 zagueiros. O Brits aumenta a estatura do time também para a bola aérea adversária, aquela bola em diagonal que procura o ponto, o Ceará faz muito isso. E aí, nos últimos jogos, o Brits tem atuado, lembrando que é um time que vinha tomando gol para burro, voltou a jogar e já tomou 2 gols. Ou seja, tem que pensar na questão defensiva. Rápido, isso é o rápido seu, é rápido. Desculpa, mestre. Exatamente. Com Ceviche e Gustavo Mancha, aí não tem nem... Acho que vai ser por aí. Aí Mancuso na esquerda. É uma aposta que a gente está fazendo porque talvez o Fortaleza vá ter um lateral mais ofensivo pelo lado esquerdo, já que o Diogo não vive uma grande fase, apesar de ele ter sido titular contra o Bahia. Lembrando que o Pacheco está contundido. Isso. Ok.
Aí Sacha Pochettino e Matheus Pereira. Titular já agora, é isso mesmo? Mesmo acredito que time, sim. mesmo meio campo do jogo contra o Bahia. Numa disposição Acho diferente. que funcionou. E aqui eu acho surpresa. Pikachu pra você? O Marinho tá fora, né? Marinho tá fora. Marinho tá fora. Por enquanto, E né? ninguém sabe o Tuco, né? Ninguém sabe se o Tuco Herrera vai estar regularizado. É. Por enquanto, Marinho tá fora, porque o Fortaleza tá buscando um efeito Moisés decisivo. fora, Marinho ainda ninguém sabe. Pikachu pode ser o titular, é verdade. até com o Brits protegendo pelo lado direito, Será e que espeta o Pikachu como O ala, 3-5-2 fica mais completo na hora da saída, trazendo o Mancuso para a esquerda e o Pikachu. Na hora que roda, Porque se fosse o próprio Marinho, né, em condições. Pikachu protege mais o lado direito, Breno pode ser um ala. Lopes, Daverson não? Acho que É, não sei. famosa, pode ser um, pode ser outro. Mas meu palpite de ataque Eu acho seria que esse aí pode ser. também. Ah, o Ceará é bem mais fácil. O Ceará é esse time, a O gente Ceará vai sabe. ficar surpreso se se, tiver- errar uma. É, Pra mim é esse time. pronto. É esse time que, Não inclusive, tem foi o zero time que dúvida. jogou contra o Sport na ilha, Porque né? até por característica da pessoa, do jeito de trabalhar do Léo Condé, ele não é afeito a grandes mudanças. E tem um detalhe, José, o Ceará pegou o Sport do mesmo jeito, assim, mais ou menos no mesmo contexto que o Fortaleza. Duas Pressionado. equipes pressionadas que precisam sair para o jogo, que precisam atacar, e esse time foi forjado Pra para isso, ser né? um time que reage, que joga fazendo ali uma transição. Então, por isso que eu acho que o desenho do jogo, até pelo contexto do momento que vivem as equipes, propicia o Ceará a ter mais vantagem sobre o Fortaleza. Isso não quer dizer que o Ceará vai ganhar o jogo, mas esse é o encaminhamento. que E eu mesmo imagino. retornando, não dá pra imaginar o Richardson, por exemplo, Ah, tomando a não- balha não de acho Sobral também. agora. Pode acontecer Pode. na frente. Mas agora, pra esse jogo, Também acho. não acredito. O Ceará leva vantagem neste ano sobre o Fortaleza, inclusive foi campeão estadual também. A gente continua falando sobre o clássico. É claro que isso não entra em campo, às vezes a má fase de um não é levada em consideração, mas o histórico é sempre importante para a gente ter um ponto de partida para análise de um jogo tão imprevisível, né, Renato? Eu imagino que a gente sempre fala sobre retrospecto, né? O retrospecto não entra em campo e tudo mais. Mas ele vai fortalecendo um pensamento sobre como configuram as duas equipes pensando nessa partida seguinte. E acho que o histórico mostra que o Ceará se adaptou a jogar de um jeito contra um Fortaleza que já vem com um trabalho longevo. Por que para mim é relevante sobre isso? Porque o Vojvoda já vem trabalhando com o Fortaleza há muito tempo, então ele é mais alvo de estudo. O Léo Condé está fechando aí o seu primeiro ano, jogou algumas vezes só contra esse Fortaleza e apesar de manter um padrão, é um trabalho mais novo que vai se ajustando. Então o Ceará talvez tenha se adaptado melhor a esse jogo do Fortaleza. E eu imagino que amanhã a gente vai ver, aliás, domingo, o Fortaleza que sai para o jogo, que precisa do resultado. O empate para o Ceará, ele não é tão bom, mas ele é muito pior para o Fortaleza. Então eu imagino que esse desenho de jogo fortaleça essa ideia do Ceará dentro dessa ideia que a gente compara aí com os outros jogos. O que eu acho mais impressionante quando faz o retrospecto desses jogos é que em 270 minutos, se o Fortaleza foi superior ao Ceará 10 a 15 minutos Isso é ali verdade. naquele espaço de tempo do segundo Desse tempo, ano, do né? segundo jogo da final, foi muito. O primeiro jogo, no comecinho, o Ceará já resolveu a parada, faz 2-0 jogando muito melhor. O segundo jogo vinha numa condição que o Ceará veio daquele jogo contra o Confiança na Copa do Brasil, que ele não esperava se desgastar tanto. O Ceará tentou fazer um jogo de segurança só de neutralizar, nem era um time agressivo na marcação como foi no primeiro. O jogo era 100% equilibrado, até um jogo chato para quem estava assistindo. Veio a expulsão do Pô Fernandes, o Ceará atropelou, fez 1-0 e poderia ter feito mais e já ter resolvido até a final. No terceiro jogo, o Fortaleza tem aquele lapso, curiosamente com um jogador a menos, já tinha acontecido a expulsão do Gaston Alves. Faz gol, né? Faz o gol, o Ceará foi pra frente, empatou e aí teve mais chances de fazer um segundo. Guilherme mete bola na trave do que fazer. Então, um negócio que no histórico normalmente é tão equilibrado e existe uma alternância de forças, foi muito pouco tempo de bola rolando que você dizia vendo o jogo. Fortaleza tá melhor, hein? E Foi sabe- só naquele espaço de tempo. E sabe o que é mais doido nisso aí? Fortaleza com um time que a gente considera melhor que o Ceará. E perdeu a cabeça 2 vezes, né?